Oi, gente, tudo bem? Aqui é Danilo Limoeiro, CEO da Turivius. Eu vou mostrar para vocês agora uma nova ferramenta, uma nova feature da Turivius, em que você pode usar a jurimetria ao mesmo tempo que você faz a pesquisa. Isso é super interessante porque você vê não só todas as decisões, mas também como é que a jurisprudência sobre aquele tema se comportou, com tendências estatísticas mostrando se a maioria das decisões foi contrária, favorável, parcialmente favorável ao contribuinte, tá? Então deixa eu mostrar aqui minha tela para você. Eu fiz aqui uma pesquisa sobre um tema que todo mundo já conhece, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos, tá bom? A forma da gente interpretar esse gráfico é o seguinte: nesse eixo aqui, no eixo vertical, a gente tem a quantidade de decisões, no eixo horizontal, as decisões ao longo dos anos, tá? Então eu tenho aqui essas linhas, cada linha dessa representa um tipo de decisão, um resultado diferente da decisão. Então o vermelho aqui são as decisões contrárias ao contribuinte, o azul escuro são as decisões favoráveis ao contribuinte e o verde claro são as decisões parcialmente favoráveis ao contribuinte. A mesma coisa aqui para esses gráficos, são as mesmas quantidades, mas aqui quebrado por tipo de resultado, tá? Pessoal, quando a gente está fazendo análise de um gráfico, a gente tem que tentar entender aqui qual que é a história que o gráfico está contando para a gente, tá? Então, qual que é a história que esse gráfico está contando para a gente sobre esse tema? A gente vê aqui que esse tema teve um boom muito grande de decisões contrárias ao contribuinte no ano de 2014. Essas decisões contrárias ao contribuinte sobem ao longo até 2017, depois elas caem, depois as decisões ficam majoritariamente pró-contribuinte, o que é natural porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante sobre esse tema em abril de 2017, tá? Então a gente vê que a história aqui da tendência jurisprudencial é exatamente a história que a gente conhece, acompanhando como que os tribunais estão julgando. Mas mais interessante do que isso, eu posso ver também como é que estão essas tendências jurisprudenciais por tribunal. Então eu olhei aqui no CAF, STF, STJ e TRF terceira região. Vamos ver agora o que acontece no gráfico quando a gente retira o CAF. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Bom, eu retirei o CAF. Note que some totalmente aquela linha com as curvas, com os ápices de decisões contrárias ao contribuinte. Quer dizer, aquilo ali era o CAF tomando várias decisões contrárias ao contribuinte, que essas decisões depois caem com o tempo, depois da decisão do STF de 2017, e aqui ela começa a ter um pouquinho a mais a partir de 2019, tá? Tudo isso a gente consegue ver nesse gráfico, por exemplo, no ano de 2019 foram 1.833 decisões favoráveis ao contribuinte contra apenas 724 decisões contrárias ao contribuinte nesses órgãos aqui que eu classifiquei, tá? Então isso você pode falar para o seu cliente e vai ser super interessante para ele. Vamos fazer isso aqui agora um pouquinho mais complexo e vamos adicionar aqui um termo de busca que eu quero decisões relacionadas à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, mas aquelas que levam em consideração uma consulta da COSIT que saiu em 2018, a consulta 13, salvo engano da minha parte. Então vamos só adicionar aqui o termo de busca, decisão COSIT. Deixa eu apagar aqui essa tela que explica, tá? Agora eu tenho 588 decisões. E note aqui que o gráfico está um pouquinho mais estranho. O que acontece aqui? Eu tenho muito menos decisões sobre esse tema, tá? Mas se a gente olhar aqui para os gráficos em barra, eu já vejo muita coisa interessante. Eu noto que, por exemplo, agora a maioria das decisões são contrárias ao contribuinte, certo? Eu tenho aqui 61 decisões contrárias ao contribuinte contra 13 decisões favoráveis. Mas vamos ver o que acontece quando eu retiro o CAF da minha estatística. Eu retirei o CAF, a gente praticamente empata aqui agora. Eu tenho 14 decisões contrárias ao contribuinte contra 13 decisões favoráveis. Isso aqui não são todos os tribunais que estão cobertos, tá? Tem esse botãozinho aqui que te mostra exatamente quais são os tribunais, mas aqui eu contei a história com os dados, eu estou te mostrando quais foram as tendências estatísticas. Você pode saber isso agora com precisão e passar isso para o seu cliente ou discutir uma estratégia de contencioso com o seu time, tá? É isso, nova versão da Jurimetria no ar na Turivius. Espero que vocês gostem. Um abraço e até mais.